Dê início, então, à nossa gravação. Muito bem-vindos. Nós estamos aqui nesse encontro do dia 13 de dezembro. O nosso encontro hoje, nós vamos dividir ele em dois pedaços. Vai ser um encontro para revisitar um pouco o que a gente já trabalhou nas aulas, e depois vamos fazer aí uma incursão sobre alguns aspectos da produção de conhecimento, né? Nós estamos com um grande desafio nessa disciplina que é compreender o processo de produção de uma dissertação de mestrado, né? O que envolve. Então, vamos manter um pouco a disciplina do encontro, naquele sentido de que, reforçando as orientações, como nós somos um grupo muito grande, então vocês vão sempre manter o microfone desligado. De preferência, o vídeo também desligado, para poder garantir a economicidade de dados na navegabilidade. A participação, o método de participação é escrevendo ali no chat, né? Então, alguns de vocês já estão dando bom dia, se apresentando, né? E a ideia é, conforme você tiver alguma dúvida, alguma pergunta no processo da aula, escreva ali no chat, né? Nós não vamos abrir a possibilidade de falar. Nós somos muito, e a tendência da gente, quando a gente está no conversar, né, é usar a palavra livremente. Então, são muitas pessoas, né? Então, vai ser uma aula mais expositiva, e quem quiser participar, tiver pergunta, dúvida, escreva ali no chat, tá bom? Então, só iniciando, então, o nosso encontro, eu quero trazer para vocês aqui uma literatura que foi... Eu meti já isso para pensar que eu já não sei que nunca me ouvia professor. Tem alguém com o microfone ligado? Eu peço para desligar o microfone. Então, como eu ia dizendo, nós tivemos aqui o nosso primeiro encontro. Nós vamos dividir esse encontro numa revisitação aos encontros feitos até agora, e vamos fazer nesse retrospectivo. Depois, num segundo momento da aula, nós vamos, então, fazer uma conversa sobre o processo de produção de conhecimento na elaboração da dissertação, né, que é um desafio interessante a gente saber do que se trata o nosso conhecimento, né? Então, o que está disponível para nós, né, como possibilidades? Nós temos um desafio grande, que é o desafio agora dessa disciplina, mas ele não é maior do que o desafio que é do final da dissertação, do período do mestrado, que é a elaboração da dissertação de mestrado. Então, na realidade, o que nós temos? Nós temos uma fase inicial de pensar esse processo de estudar mestrado, que se chama a elaboração do projeto de pesquisa, né? A elaboração do projeto de pesquisa, vocês sabem que ela é uma fase que ela acontece principalmente sob orientação, né? Então, qual é a nossa ideia, né? É que vocês, fazendo um primeiro pré-projeto de pesquisa, a gente consiga designar adequadamente uma orientação para vocês, né, um profissional para orientá-los no processo de elaboração da sua dissertação. E a dissertação de mestrado, então, ela
ela vai seguir uma fase inicial, que é elaborar o projeto, e a fase seguinte, que é escrever a própria dissertação a partir do projeto elaborado com supervisão do seu orientador. Na Universidade Metodista, a gente pensa o seguinte: até o final, no máximo, o final do primeiro ano, você tem que ter todo o seu projeto pesquisa já elaborado e já pesquisa em andamento, para poder ter condições de, já no final do segundo ano, defender a sua dissertação de mestrado. Então, para estimular, existe uma disciplina que se chama Seminários de Pesquisa no nosso currículo, e esse seminário de pesquisa, ele acontece de forma intensiva ali no final dos semestres letivos, ou no meio, né? Então, por exemplo, no final de janeiro e fevereiro vai ter o primeiro seminário, que é aí no que essa vai ser uma discussão sobre pesquisa qualitativa, né? Nós vamos ter 2 grupos, mas no final do primeiro ano letivo, a ideia é que o seminário esteja focado na apresentação dos projetos de pesquisa de vocês, né? Então, você tem que ter ele elaborado e você vai apresentar seu projeto num processo, num seminário organizado de apresentação do projeto. Bom, o que significa isso? Significa que cada um de vocês tem que ter um projeto pessoal, intransferível, e sob orientação de um professor, né? Nessa disciplina, a gente dá dicas, né? A gente revisita coisas que vocês já sabem, que fizeram na graduação, ou já fizeram a disciplina em outros momentos, né? Tem gente que, inclusive, trabalha a metodologia de investigação científica já no fechamento do ensino médio, né? Mas aqui, o que nós queremos trabalhar com vocês é necessária a disciplina da escrita. Sem uma disciplina pessoal de escrita, vai ser difícil você conseguir fazer a sua dissertação, né? Então, o nosso convite aqui é focar no projeto. Então, na primeira aula, nós conversamos sobre isso, na segunda aula, na terceira, na quarta, e nessa, que é a nossa quinta aula, nós vamos sempre voltar à necessidade de fazer o projeto e o que compõe o projeto. E a partir desse debate, a gente trabalha os outros elementos da disciplina, que é a própria investigação científica, o que é a produção de conhecimento, o que é, e como é que se constitui isso na história do ser humano, né, produzindo conhecimento e tecnologias. Mas esse texto é citado lá no nosso plano de ensino, que foi socializado com vocês ali na segunda aula. Como nós tivemos muitas pessoas que ingressou no grupo agora, depois que a gente finalizou aí o processo de matrícula, eu vou repostar os materiais que eu coloquei lá quando eu criei o grupo, né, que era um grupo menor de pessoas. Então, todo o material que a gente usa em sala de aula e que nós estamos disponibilizando para visualizar aqui, eu estou colocando lá no grupo do WhatsApp, né? Hoje nós transformamos o grupo do WhatsApp num grupo de todos os mestrados do QES. O professor Gerson foi incluído como um administrador, porque além de ser o grupo para disponibilizar materiais da disciplina, também vai passar a ser o grupo de conversação, não conversação, né, de avisos oficiais, né? O grupo foi criado para que vocês não tenham permissão de postagens, né? Quem tem permissão de postagem é só o administrador, nesse momento eu e o professor Gerson. As dúvidas e coisas do gênero devem ser tiradas no pessoal, né? No privado. Então, na primeira aula, nós trabalhamos como elaborar a estrutura que tem na universidade do projeto, né? Então, agora nós temos um processo que discutimos já um pouco sobre como é que é essa estrutura, e dessa discussão foi feita com base nesse livro, que hoje nós vamos enxergá-lo um pouco mais detalhadamente. Conforme a gente for enxergando, nós vamos revisitar alguns conhecimentos que a gente já socializou ali nas outras aulas, que já os materiais já estão disponíveis, mas hoje nós vamos olhar de perto
pelo menos o índice, para ver como é que a gente está pensando a redação do projeto e o que não é o que vocês vão entregar como trabalho da disciplina. Lá no plano de aula, nós apresentamos o sistema de avaliação, que é as entregas desses trabalhos de hoje, né? E a entrega do projeto de pesquisa até depois de amanhã. Obviamente, o prazo está muito exíguo, e já dou a boa notícia para todos vocês que nós vamos aumentar um pouquinho o prazo para dar tempo de todo mundo, principalmente os mais recentes, né, se debruçar sobre a tarefa, e nós vamos adiar o prazo de entrega para 8, né, estou dando mais 3 dias para vocês inteiros, inclusive fim de semana, para vocês entregarem. Então, em vez de entregar no dia 5, devem entregar no dia 8, tá bom? Aqui, obviamente, é o período, eu estou dando como prazo máximo. Depois a gente vai conversar de como é que vai entregar, mas eu estou criando um sistema de vocês entregarem por questionário no Google Meet, por link, né? Para ficar mais fácil para mim controlar as entregas. Vocês são um número muito grande de pessoas, e vai ficar mais ágil, mais rápido eu conseguir as entregas por link no Google Meet. Depois eu vou explicar melhor para vocês, né? Então, aqui nós temos um livro, que é um texto base do nosso plano de aula. Então, nesse livro, esse Antônio Carlos Gil, ele tem a pretensão dele, como dito aqui, né, na capa, é te ensinar como elaborar o projeto de pesquisa, né? Todo projeto de pesquisa tem uma área, né? Nós vamos concentrar um pouco de energia aqui no índice dele, na proposta do índice, né? Que ele vai começar discutindo o que é uma pesquisa. Na realidade, essa expressão pesquisa é mais comum no Brasil, em Angola é investigação científica, né? Se usa mais a expressão investigação científica, mas usa-se também pesquisa, óbvio. Então, aqui ele vai, olha só, a pretensão dele é nos ajudar a escrever um projeto, né? E ele está preocupado em dizer para nós o que é a tal da investigação científica e o que é requisito, né, para você fazer. Então, veja bem, nessa fase de o que é uma investigação, ele já trata aqui, ó, quais os elementos do projeto, né, que é o item 20, que é um pouco mais ou menos esse formato que nós fizemos a nossa aula, porque a aula 1 nós trabalhamos o esquema que a universidade exige. Então, se a gente for aqui na página 20, eu não sei como iríamos, ele não tem o link, né? Aqui, ó. Como elaborar o projeto de pesquisa, tá vendo? Ele vai dizer que o projeto de pesquisa tem exatamente essa estrutura. Ela é igual e diferente daquela estrutura que está no nosso regimento, porque aqui ele não está fazendo uma estrutura já da escrita, né? Ele está apresentando quais são os elementos que constituem o projeto de pesquisa. Então, se vocês observarem bem, na proposta desse autor, nós não temos uma estrutura de capítulos, nós não temos uma estrutura do projeto na sua forma, na sua formalidade do organograma que você deve apresentar. Mas tem exatamente os mesmos elementos que a gente discutiu nas 3 primeiras aulas, né? Você tem que pensar, o primeiro passo da sua pesquisa é pensar o problema, né? E se você vai pensar o seu problema, você está diante de uma realidade que você está se indagando, né?
essa realidade que você está se indagando, ela é um problema. Então, aqui não é a redação do problema, veja bem. É só você estar diante de um problema e se perguntar sobre poder iniciar a fase de que você tem que ter uma pergunta que você faz sobre o problema, né? Você veja que para esse autor, a formulação das hipóteses ou os objetivos específicos, eles estão no nível do sinônimo, né? Isso na nossa estrutura, é interessante ver a abordagem desse autor, porque na nossa estrutura, que é da redação da nossa estrutura regimental, nós pedimos objetivos específicos e não pedimos hipóteses. Nós pedimos o problema, não, o tema, o objeto, os objetivos específicos, né? Não existe na nossa estrutura a apresentação das hipóteses. Porque, segundo esse autor, quando você está formulando hipóteses, as suas hipóteses já vai se transformar em objetivos específicos ali na hora que você for escrever, né? Porque o objetivo específico é você perguntando como é que você vai chegar à resolução do problema, né? E você está sempre pensando no problema. Estamos aqui seguindo o pensamento desse autor, né? Há muito debate sobre essas coisas, mas o importante é que a gente entenda esse caminho, né? A gente não escreve aleatório, a gente escreve sentando o chão numa realidade, a gente cria hipóteses sobre essa realidade, e geralmente a hipótese vira o objetivo e o objetivo específico. Quer dizer, eu preciso entender esse problema, eu quero entender esse problema de tal e tal forma, né? Isso são as minhas hipóteses. E aí, uma vez eu fiz isso, olha só, já vai entrando no processo metodológico. Porque, assim, bom, uma vez eu quero saber isso desse jeito, minha pesquisa, né? Como é que eu vou nomear essa pesquisa? Então, metodologicamente, eu só penso a pesquisa depois que eu sei qual é o meu problema. Eu tenho que nomear qual é o meu método depois que eu entendo, estou diante do meu problema, eu investiguei meu problema, fiz perguntas sobre ele. Veja que, nessa estrutura, o cara não está preocupado em você se justificar a sua pesquisa. Na nossa estrutura tem a justificativa, né? Por quê? Na nossa estrutura, é muito focado em você fazer um estudo de caso. Eu já expliquei na primeira aula, na nossa universidade, foi uma decisão do conselho científico, né? Toda e qualquer dissertação de mestrado é obrigatoriamente um estudo de caso. Isso é horrível, porque, olha bem, nesse livro, você só decide o tipo, ou seja, se vai ser estudo de caso ou não, depois que você pensou sobre o seu problema e elaborou as suas hipóteses sobre esse problema, não é antes. Mas conosco, eu já disse, é obrigatoriamente um estudo de caso. Bom, se é um estudo de caso, eu já determinei, territorializei e criei diretrizes sobre o problema e sobre as hipóteses sobre essas diretrizes. Porque estudo de caso é para casos específicos, é case. Estudo de caso não é necessariamente uma investigação, quer dizer, é obrigatoriamente uma investigação científica, mas é um aspecto da investigação científica, e não a sua totalidade, possibilidade. Ora, isso para nós é importante. Entrar nesse link para a aula de Mickey. Por que isso é importante? Porque quando eu estou debruçada sobre o método, eu já estou fazendo pesquisa, já estou fazendo a investigação. Eu estou fazendo a investigação no seguinte aspecto. A minha investigação, ela já está definida, a sua temática, já está definida a sua problemática, que é o objeto e objetivos específicos, e eu, então, estou avaliando quais são os caminhos necessários para atingir os objetivos. E o tipo de pesquisa, o tipo de investigação é uma escolha vinculada a atender objetivos.
Então, nós acabamos caindo numa cilada quando exigimos o estudo de caso, porque o estudo de caso já induz o objetivo. O objetivo é resolver um problema concreto, uma realidade concreta, porque o estudo de caso é basicamente para isso, né? Mas é a realidade que nós temos, e é bem verdade que em Angola os estudos de casos têm sido muito úteis para desvendar situações muito específicas e dar sugestões muito criativas de resolução de problemas pontuais, né? E os nossos mestrados, por serem mestrados muito vinculados à área tecnológica, à prática do conhecimento, não é tão problemático, mas é importante que vocês saibam que o método, a metodologia é uma gama de possibilidades, né, que é a tal da identificação da pesquisa nesse autor. Aqui, a partir do item D já é relacionar o método, as variáveis a serem coletadas a partir da definição metodológica estabelecida, né? Aí você já fica com maior condições de dizer como é que você vai coletar as informações e vinculá-las aos seus objetivos específicos, né? Definir as amostragens, coletar essa amostragem e olha que interessante, né? Para depois, eu só defino como eu vou fazer coleta depois que eu defino qual é a amostra, né? Então, é muito estranho quando eu pego uns orientandos, ele já vem com, não definiu nem o objeto, mas já vem com o questionário pronto, como é que ele vai coletar a amostra. Olha o delicado, né? Se você vai coletar amostras, antes de decidir que aquela coleta é por questionário ou não, você primeiro discutiu com as variáveis e discutiu como que você ia selecionar a amostra, porque esse processo define se a tua coleta vai ser um questionário, se a tua coleta vai ser uma apreciação, uma pesquisa participante, outros instrumentos, outras técnicas de coletar, né? E você coleta dados com base numa discussão de amostragens e as variáveis que podem afetar. E aí, uma vez você tem o dado, é que você começa, então, a organizar para uma análise. Você organiza os dados, pensando na análise desses dados, fazendo uma associação desses dados com as suas premissas, né? Qual é seu objeto, seus objetivos específicos. E aí você volta de novo para os seus objetivos específicos, porque esses dados coletados têm a ver com essa intenção, né? Isso quer dizer que, quando você tem isso definido, você consegue pensar em quanto tempo você precisa para executar a tua pesquisa, né? Quanto tempo eu vou precisar? Bom, se é essa amostra, se é com essa complexidade, quanto tempo eu vou levar para fazer a coleta, que é a aplicação da técnica que eu decidi, né? Que é o período de coleta mais o período de análise, né? Isso aqui é o que basicamente interfere muito no cronograma. Geralmente, pelo menos no Brasil, o projeto ele é composto de um cronograma de execução. E o fim do cronograma é a apresentação do texto da dissertação, né? Isso aqui não necessariamente é exigido em Angola, porque depende muito da pesquisa. Se você vai precisar de investir um recurso muito grande na coleta, na elaboração, costuma-se duvidar, né, na elaboração do projeto, se você teve ou não condições de realizar, né? As investigações que exigem investimento tem que estar pressuposto e descrito no próprio projeto de onde virá o investimento, né? Isso acontece muito em pesquisas laboratoriais, né? Os laboratórios têm estruturas e têm os consumíveis, né? Que costumam ser caros, né? Principalmente em investigação
em nível de pós-graduação, que o processo de repetição e erro e acerto é muito exaustivo. Né? Talvez o pessoal ambiental, dependendo da investigação que se propor, vai ter problema com isso. Mas, em geral, o que a gente define basicamente é qual a estrutura que vai dar suporte para análise, né, da investigação que está em curso. Então, no livro, o autor, estamos aqui ainda na fase inicial, né, que o autor quer discutir o que são esses elementos no projeto, né. Então, isso, olha, vou voltar lá no índice, só para vocês terem uma ideia do que é a linha de raciocínio do sujeito. Isso são os elementos introdutórios de como que você faz um projeto, né? E ele nem chama, né? Ele não chama de como fazer, que é como encaminhar, quer dizer, os elementos de requisitos para você conseguir fazer o seu projeto, né? Aí, então, ele entende, ele entra, né? O que é um problema? Como que você formula o problema? Né? E aí ele olha só, ele vai criar qualificadores para o problema, né? Ele, você tem que definir a complexidade, ele tem que ser feito em forma de pergunta, tem que ser claro e preciso, empírico, né? Essa palavra, para quem não conhece, empiria é sustentado numa realidade concreta, né? Investigável por métricas, né? Porque a investigação exige esse aspecto da realidade ser verificada. Se ela é verificável, essa materialidade da realidade é a empiria do problema, né, que ele está dizendo. O teu problema tem que estar, sim, associado diretamente a uma coisa concreta, que possa ser investigada por métricas definidas, né? E, obviamente, tem que ser suscetível de solução. A gente não se dá um problema que é insolúvel, né? Porque existem problemas insolúveis, considerando o universo de conhecimento já alcançado pelos seres humanos, né? E tem que ser viável, né? Às vezes a gente se dá aquela coisa que a gente já conversou nas aulas passadas, né? O nosso problema não pode ser um universo muito grande, tem que ser muito focal, né? A gente tende a ser muito genérico, né? E eu quero dizer para vocês, quem já me entregou, né, o problema reformulado, né, o aspecto genérico dos problemas apresentados foram muito reincidentes. A grande maioria dos problemas apresentados que eu consegui ver até agora eram muito genéricos. Vocês vão ter que fazer assentar numa empiria, né, um conceito de viabilidade com o trabalho com seu orientador, melhor o teu problema. Não pode ficar nesse nível mais abstrato e genérico como vocês fizeram até agora. E avançando, então, nessa dimensão, né, o autor, então, diz que uma vez você define, você tem claro qual é o seu problema, aí você vai fazer as suas hipóteses. Lembrando que, para o autor, hipóteses e objetivos específicos são quase que similares. Você vê que ele dedicou um capítulo para a hipótese e não fala sobre objetivos específicos nem objetivo geral. Porque para o autor, o objetivo geral e o objetivo específico são jeitos de escrita do que é a tua hipótese. A hipótese a palavra engraçada, né? É uma hipótese, né? Então, é o que vem depois da sua tese. A tese é a tua dissertação, né? Você vai discorrer sobre algo que você está anteriormente suspeitando que é verificável. Né? Porque o processo de verificação, que é a própria dissertação sobre isso, pressupõe um ponto de partida, né? Uma hipocitação. Né? Você, aqui é esse caminho, eu vou compreender essa realidade, né? E aqui eu acho que vale a pena dar uma lida aqui, porque a gente conversou pouco sobre objetivos e objetivos específicos, né? Isso eu acho que na aula de hoje vale a pena, e nesse livro, nessa literatura, é esse o capítulo que ajuda a pensar o objetivo geral e específico. Então vamos lá na página 31, aqui, que é onde ele começa com o que são hipóteses, né?
Então, se você começa a pesquisa sempre se colocando um problema solucionável, o passo seguinte é oferecer uma solução possível mediante uma proposição, ou seja, uma expressão verbal suscetível a ser declarada verdadeira ou falsa. Essa proposição é a hipótese, né? Aqui seria o objetivo geral, né? Então, olha só, ele apresenta como pergunta sempre, porque é hipótese. Então, é uma pergunta. Quem se interessa por parapsicologia, né? Então, a hipótese, e veja bem, se o problema é esse, aqui ele está transformando o problema em tema, não em objetivo geral, né? Lembra que eu disse para vocês, o tema e o problema são elementos correlatos, né? Porque eles são um guarda-chuva maior para especificar. Em alguns teóricos, o tema e o problema estão próximos. Em outros teóricos, o problema e o objeto geral estão próximos. Porque esse sujeito coloca o problema no formato de pergunta e já no formato de hipótese mesmo, né? E não no formato de problema. Mas ele não, mas a maneira como a gente vê aqui é um objetivo geral. Por quê? Para poder entender esse objetivo geral, ele vai fazer as derivações, as perguntas específicas sobre a realidade, que é os específicos em cima do objetivo geral. Aqui eu quero dizer para vocês, os teóricos da área que tentam organizar como é que se produz o conhecimento científico, eles são divergentes entre si, eles têm variáveis entre si, e é importante a gente perceber que, na realidade, são variáveis sobre um caminho que é muito comum. Que caminho é esse? Para conhecer, você tem que estar deparado diante de uma realidade, nessa realidade você tem que fazer perguntas a ela e ponto. Entendeu? E a maneira como organiza as perguntas, a maneira como vai organizar o caminho que tem que fazer para responder essas perguntas, que é você diante de uma realidade querendo conhecer melhor essa realidade, né? E isso tudo tem muita variável, e as variáveis geralmente estão associadas a qual é a área de conhecimento que esse teórico dessa literatura está oferecendo para nós, né? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Muda um pouco o jeito de abordagem a depender da área de conhecimento, né? Olha só aqui é legal, né? Porque aqui é a parte interessante, né? Nós agora estamos entrando no universo, como é que eu vou redigir o meu objetivo geral, o meu objeto geral e os meus objetivos específicos, né? Ele vai dizer assim, algumas dessas hipóteses, ou seja, da sua especulação sobre o que é que eu vou conhecer, são casuísticas, né? Ou seja, ocorre em determinado caso, tem uma realidade de verificação, né? Porque afirmam que um objeto, uma pessoa, um fato específico tem uma determinada característica. E essa característica é percebida em determinada casualidade, né? Então, o exemplo dele aqui é o seguinte: Freud formulou a hipótese de que Moisés era egípcio e não judeu, ou então de que Cristóvão Colombo nasceu em Portugal e não em Gênova. Então, ele criou essas hipóteses, né? E essas hipóteses são vinculadas a uma causalidade, que é a pergunta do nascimento, né? E se você faz pesquisa de fontes, você pode efetuar verificação, ou afirmação, ou negação, né? E esses fatos, porque são casuais, porque são verificáveis com fontes seguras, eles podem ser assertivos, né? Agora, existem hipóteses que não trabalham com essa segurança, né, da realidade que a fonte histórica pode oferecer, né? Então, as realidades podem estar refém de uma frequência de acontecimentos, né? Porque a frequência de acontecimento é uma característica que vai acontecer com maior ou menor frequência. Então, geralmente é num grupo, numa sociedade ou numa determinada característica cultural, você vai aparecer com frequência ou não, né? Aí o exemplo que ele dá aqui é o seguinte: é elevado o número de alunos de uma universidade que tocam algum instrumento musical?
Ele quer saber de todo, do universo global de alunos de uma determinada universidade. É alto o número deles que tocam algum tipo de instrumento musical, ou é elevado o número daqueles que acreditam em horóscopo, ou acreditam em feitiço, né, que foi a brincadeira que eu fiz com vocês na nossa primeira aula, né, que são maneiras de estabelecer hipóteses. No caso desse livro, é uma hipótese que se refere à frequência de acontecimento, né? Agora, tem hipótese que também pode ser a associação entre variáveis. Veja bem, é interessante que aqui estamos falando de como é que você vai escrever os objetivos específicos. Está diretamente associado a qual é o seu universo, qual é o seu tema mesmo, qual é a pergunta que você está se fazendo diante do seu tema. Porque os objetivos específicos são perguntas que você faz para poder esclarecer essa tua primeira impressão sobre o seu problema. Então, aqui ele vai trabalhar com exemplos, quando tem associação entre variáveis, né? Então, variáveis é um negócio que eu gosto muito, que ela acontece em todas as áreas do conhecimento. São as variáveis que estabelecem as parametrizações na produção da maior parte do nosso conhecimento, né? Então, alguns de nós estudamos lógica, né? A variável é um tema central quando você estuda lógica, ou na filosofia ou na matemática. Porque a lógica é constituída de variáveis, e a relação e a associação entre as variáveis produz afirmações assertivas ou duvidosas sobre determinada realidade, né? Então, por exemplo, um objetivo geral, o índice de suicídios é maior entre os solteiros que os casados. Aí tem duas variáveis, existem o estado civil, que é solteiro ou casado, e existe o índice de suicídios. Correlacionar essas duas variáveis pode te auxiliar a explicar melhor uma realidade. Nós usamos muito no senso comum, né, nas hipóteses do cotidiano, a gente usa muito a duas ou mais variáveis para estabelecer a verdade das coisas. Claro que no senso comum são pensamento mágico, né? Não é investigação científica, porque aqui nós só estamos estabelecendo quais são as variáveis que são verificadas com dados, né? Com fontes e com informações seguras que podem garantir e afirmar a veracidade ou não dessas hipóteses, né? Ou desses objetivos específicos, né? Então, existe dependência de uma ou mais, ou seja, sem a variação de duas dependências, a gente não estabelece o conhecimento, né? Então, ele vai dar exemplo aqui, por exemplo, o reforço do professor tem efeito melhoria na leitura do aluno. Nesse caso, você tem o professor e a melhoria do aluno. Qual é a variável, né? É a melhoria no tempo, né? Agora, eu vou dizer que as hipóteses desse grupo estabelecem a existência de relação causal e variável, né? As variáveis geralmente estão associadas a tempo e espaço, né, e materialidades, né? E a relação entre as variáveis cria muita divergência de compreensão. Mas vamos passar por essa questão, né? E aí você veja que, uma vez ele estabeleceu as variáveis, ele vai dizer que só então você pode elaborar a sua hipótese. A hipótese é geralmente uma ideia. Será que é isso? Né? E aí, o mais interessante é que a hipótese, que seria talvez o problema, né, em si, na nossa estrutura, né, que é o problema na nossa estrutura do nosso projeto, ele vem depois dos objetivos gerais e dos objetivos específicos. Significa que, para a nossa estrutura do nosso regimento, e quem elaborou, você realmente primeiro pensa um campo, uma realidade ampla, depois você foca nessa realidade ampla, né, que é o tema, o seu objeto, os seus objetivos específicos, só então você tem condições de se perguntar qual é o problema que eu estou lidando aqui, né? Interessante, mas
para mim, é um jeito diferente de nomear aquilo que é o mesmo caminho que todos estão fazendo, que é se deparar diante da realidade, fatiar isso de alguma forma, que são os objetivos específicos, e então se deparar, bom, em cima disso, o que eu vou me debruçar? Para esse autor, é a hipótese. Você só formula a hipótese aí, nesse momento, né? Então, nessa literatura, que eu já disponibilizei, vou redisponibilizar para vocês, esse livro é um livro base no nosso plano de aula, né? Você só consegue criar dados, organizar dados, definir como que você vai organizar os dados, quando você tem muito claro isso, né, que são as suas hipóteses sobre a realidade que você está investigando. Objetivos específicos. Vai determinar em grau, gênero e número que tipo de metodologia você vai fazer, né? E aí entra, aqui, vamos voltar lá para o índice, para a gente não ficar fazendo leitura de livro que vocês podem ler, né? Mas aqui no índice, veja bem, ele diz, você vai trabalhar a hipótese, né? E depois que você trabalha, desculpa, deixa eu andar com isso de outro jeito. Você trabalha a hipótese, você constrói a hipótese, e então, somente então, você vai fazer a classificação da sua pesquisa, definir, será que eu vou fazer uma exploratória, descritiva, explicativa? Se é exploratória, descritiva ou explicativa, é um estudo de caso, que aqui, ó, item 4.10, né? O item 4.10 é o que é um estudo de caso, mas veja bem o universo que está sendo apresentado nessa literatura. O universo que está sendo apresentado nessa literatura a sua pesquisa pode ser uma pesquisa bibliográfica, documental, experimental, ex post facto, estudo de corte, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisa ação, pesquisa participante. Estou falando de procedimento. Olha só o título do capítulo, o título dessa parte, né, é classificar a pesquisa com base a procedimento. Você pode pesquisar com base a objetivo e você pode pesquisar com base a procedimento. Todos esses itenzinhos aqui, do 4.3 ao 4.2, são procedimentos. E procedimentos que podem ser aplicados numa exploratória, numa descritiva ou numa explicativa, que elas não são uma coisa ou outra, né? Esse cara ajuda muito a dar um parâmetro de qual é o método que vocês vão usar, porque na parte é muito comum o trabalho que vocês entregam, na hora que é para descrever a metodologia, vocês citam como fonte da metodologia um livro sobre metodologia. Tá bom, tem que fazer isso, mas tem que fazer isso só para estabelecer qual é o conceito em relação ao caminho que você vai fazer, mas não é um livro de metodologia que determina o caminho que você vai fazer. O que determina o caminho que você vai fazer é qual é o teu objetivo específico. Porque pensando no teu objetivo específico, você escolhe qual é a pesquisa que é mais adequada para você, entendeu? E isso é importante, porque são várias possibilidades, né? Então, aí ele começa a trabalhar a partir daqui nesses itens, está vendo? Que o próximo capítulo é o que é pesquisa bibliográfica. Aí depois, no outro capítulo, ele vai fazer o que é pesquisa documental, tá vendo? O que é uma experimental? O que é um ex post facto? O que é um estudo de corte? O que é um levantamento? O que é um estudo de campo, que é diferente de estudo de caso. Então, é muito ruim que no nossa estrutura institucional seja exigido estudo de caso. Olha como empobrece.
olha como que, a depender da sua curiosidade, do seu problema, uma outra técnica seria mais adequada, mas eu sou obrigada a te pedir um estudo de caso porque é o regimento institucional, né? E aí vocês têm que ajustar o seu problema ao estudo de caso. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho hoje o que é estudo de caso. Aí vamos lá na página 137 e entender um pouquinho. Como, graças a Deus, essas coisas não são muito fechadas, né? E o estudo de caso, basicamente, é uma técnica. Então, a gente disfarça, às vezes, para ampliar, para que essa técnica atenda a outros elementos que não era o caso de ser um estudo de caso, mas acaba sendo. Então, aqui, ó, quais são as etapas do estudo de caso? Vamos ver o que esse sujeito diz. Ao contrário do que ocorre com o levantamento, não há consenso por parte de pesquisadores quanto às etapas a serem seguidas no seu desenvolvimento. Com base, porém, no trabalho de alguns autores que dedicam a essa questão, que esses caras aqui, torna-se possível definir um conjunto de etapas. Definição de unidade de caso, determinação do número de casos, elaboração de protocolo, coleta dos dados, avaliação e análise e preparação de relatório. O estudo de caso é um caso. Existe um caso, existe uma frequência que esse caso ocorre na realidade. Eu vou definir essa frequência por observação ou por literatura existente. Vou elaborar um protocolo de como abordar, vou coletar meus dados e, analisar os dados, né? Então, o estudo de caso é um trabalho muito objetivo, muito específico. E que a diferença do anterior, né, que não é estudo de caso, que às vezes se confundem, se mistura, né, porque o capítulo anterior ele dedica a algo parecido, que é estudo de campo. Olha que legal. Embora existam procedimentos comuns a todos os estudos de campo, não há como definir as etapas a serem todas as pesquisas nessa natureza. Cada estudo de campo acaba de ter seu próprio procedimento. Veja bem, o estudo de campo é mais amplo, não é um case, né? É uma área mais ampliada e que exige que você faça uma exploração inicial. A diferença do case, o case é uma realidade ali, dada, crua, nua, e que você vai quantificar e analisar essa quantificação. Isso para vocês é ótimo, porque você vai me trazer uma realidade, nós vamos dizer, bom, essa realidade, o que é verificável quantitativamente? Pronto, definiu a tua pesquisa, né? E o estudo de caso, convenhamos, ele tem uma característica que é muito pragmática, né? Ele realmente é uma realidade pontual, observável, mensurável, né? E dificilmente as variáveis são anuláveis, né? E vai facilitar as hipóteses. As hipóteses são causais, né? Então, aqui esse cara diz que ele é usado em estudos exploratórios ou descritivos. Tem que explorar ou descrever uma realidade, né? Mas é importante para fornecer respostas relativas a causas de determinados fenômenos. Né? Então, isso já determina qual é o teu problema. O teu problema é uma pergunta sobre a causa, né, de fenômenos que você quer estudar. Então, olha só o exemplo que ele dá aqui. Quando se deseja verificar quanto uma população consome, realiza-se um levantamento. Quando, porém, deseja-se verificar as razões que determinam a preferência desse produto, esse levantamento é insuficiente. Então, você tem que estudar, fazer o estudo desse caso. Qual é o caso que você está estudando? A frequência de uso de determinado produto por um determinado agrupamento de população, né? Então, aí você tem as variáveis, uma relação de variáveis com quantificação verificável pelo case, que é a pergunta que você está fazendo, né? Então, o estudo de caso,
ele basicamente, ele precisa disso, né? Você tem que definir qual é esse foco que eu vou quantificar, como que eu vou quantificar, que aí é a quantidade de números, né? E aí que tipo de observação e coleta que eu vou fazer, que ele está chamando aqui a elaboração do protocolo. O tal do protocolo, na realidade, é a forma como você vai coletar as quantificações. Você vai usar um questionário, se você vai fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa participativa, né? E por aí vai. Vai analisar os dados e pau, acabou. Ora, para mim, basta que a gente tenha claro agora que esse material, ele resume, em boa medida, tudo que nós tratamos nas aulas até aqui e introduz esse elemento de elaboração do objetivo geral e dos objetivos específicos que estão afetos e direcionam, determinam e qualificam as escolhas metodológicas para a elaboração da sua investigação. É muito importante que vocês tenham claro que se vocês fizerem bem feito esses passos, uma vez você fez bem feito esses passos, não há dúvida de que você vai ter uma boa redação da sua dissertação. Mas aqui, veja bem, não é o que vocês vão entregar para mim como um produto final da disciplina, né? O trabalho final da disciplina é uma parte do projeto. Não é a totalidade do projeto de pesquisa, porque a totalidade vocês vão fechar com o seu orientador. O que vocês fizerem comigo vai apresentar para o orientador, e aí o orientador vai finalizar isso, e lá no final do primeiro ano vocês vão ter a oportunidade nos seminários de apresentar projeto. O que é importante que vocês tenham claro? Se vocês não tiverem projeto preparado até o final do primeiro ano, vocês não vão apresentar. Se não for apresentar, vai ficar devendo horas de seminário, né? Então, é importante que vocês se disciplinem na escrita do projeto o mais rápido possível, que vocês façam a redação, né? Utilizam esse livro para te ajudar a ter uma ideia de estrutura, mas vai avançando nessas oportunidades que eu estou dando, que cada trabalhinho da aula é debruçar-se sobre o seu projeto. E aqui eu quero dizer para você, estou muito decepcionada com as entregas. Vocês parecem aluno de ensino médio, entendeu? Nem é de graduação. Não tem que ficar pregando desesperado por causa de nota. Eu preciso de qualidade de texto. A qualidade textual que vocês entregaram até agora é precária. Não está claro que vocês estão debruçados sobre o seu problema, entendeu? Eu preciso sentir qual é o teu problema a partir da tua apreciação dele. Se coloque diante do seu problema e fale dele. Né? Fale dele como? Pensando nos objetivos gerais, pensando nos objetivos específicos. E isso não são textos sucintos, são parágrafos. Eu não quero que você faça coisas muito objetivas agora. Você tem que se debruçar sobre transcrever o seu trabalho. E por que vocês devem fazer isso? A dissertação vai ficar pronta em 2 anos se você fizer isso agora, no processo de construção do primeiro ano letivo. Enquanto está fazendo as outras disciplinas, vai pensando o seu projeto. Terminou a disciplina, terminou o projeto. Né? Mas tem uma coisa que eu queria apresentar para vocês, que eu acho importante. Né? Nós estamos aqui debruçados sobre uma tarefa que tem a ver com uma coisa interessante, que é já entrando agora no segundo bloco de conteúdos do dia de hoje, né? Que não é tão fácil de entender, mas é uma coisa que eu quero que vocês se debrucem, né? Veja bem, o conhecimento, né? O conhecimento é um negócio muito doido, né? O ser humano,
ele passa por um processo de elaboração do conhecimento, historicamente, de um jeito muito antigo, né? E a elaboração do conhecimento, e esse conhecimento virar tecnologias, intervenção na realidade, inovar, é fantástico, né? Mas eu queria que a gente pensasse o processo de produção do conhecimento para além eu preciso escrever uma dissertação, né? Por que a gente escreve ciência, né? Por que a gente produz ciência? Por que a gente se disciplina nos estudos para produzir conhecimento? Porque existe uma permanente dúvida sobre se o que conhecemos é suficiente, né? E uma certeza de que tudo que nós conhecemos é muito pouco diante de tudo que existe. Então, assim, conhecer uma realidade, investigar uma realidade é um negócio interessante, né? Eu vou trabalhar com vocês alguns elementos, né, que eu entendo que são fundamentais, que possam talvez te auxiliar na escrita do teu texto, né, na escrita da tua dissertação. Então, vamos ver um pouquinho esse vídeo, só que quero que vocês deem um joinha e me digam se o que vocês estão vendo tem som. Dá um joinha se tiver som, por favor. Estão ouvindo o som? Não, doutora, não estamos a ver o som do vídeo. Eu me encontro em Malange, eu não sei se é em função do clima, porque aqui o sinal chega com muita dificuldade. Eu também me encontro em Malange, também não ouço o som do vídeo. Mas o sinal aqui tá bom. Eu também me encontro no Kwanza Norte, mas não ouço o som do vídeo. Eu vou tentar ver aqui o que está acontecendo. Só um momento. Doutora, aqui também Não tem se ouça som. nada. Eu também me encontro na província da Lunda Sul, não ouço o som do vídeo. Tá bom, vamos tentar de outro jeito agora. Vamos ver se vocês conseguem, tá bom? Tá bem, doutor. Também estou na Lunda Sul, no estado de saúde, não ouço. Na verdade, o sinal da doutora chega também com algum corte, com pequenos cortes. Sim. Não há sinal do vídeo. Não há sinal do vídeo, doutora. Não há. Um momento, eu ainda não do apertei o vídeo. play. Só um momento. Quem eram as pessoas que criaram a palavra escrita? Quanto tempo elas viveram na Terra? E agora? Agora sim, doutora. Beleza. Os primeiros traços de escrita foram achados onde hoje fica o Iraque. Este local no sul do Iraque chama-se Uruk, um sítio arqueológico que contém inúmeras relíquias antigas. Há apenas deserto até onde o olho alcança. A monotonia do horizonte é quebrada apenas por dunas de areia ocasionais. Esta duna de areia é o local de um zigurate, um lugar sagrado dedicado aos deuses da Mesopotâmia. Uruk parece ter surgido por volta de 4.000 a.C. e ter se tornado cidade-estado por volta de 3.000 a.C. Entre a areia e as ruínas estão os restos de um santuário. Cada cidade-estado tem deuses diferentes. A principal divindade de Uruk era Inanna, a deusa do amor e da guerra. Este magnífico mural foi dedicado a ela. Os sítios de Uruk foram encontrados sob 4 camadas geológicas diferentes, cada uma representando um período. O sítio mais antigo foi chamado de Uruk IV.
Aqui, em 1928, os arqueólogos desenterraram uma tábua de argila menor que a palma de uma mão humana. Estudiosos que examinaram as gravações na tábua imaginaram que fossem algum tipo de escrita. Nesta época, muitos pesquisadores escavavam tábuas de argila em diversos sítios arqueológicos em torno do Iraque. Cada nova descoberta chamava a atenção do mundo científico e do público, e as pessoas imaginavam de quando datava a origem da escrita. Os resultados foram inesperados. As pessoas achavam painéis de argila do mesmo período em ruínas por todo o Iraque, não apenas em Uruk IV. Até aquela época, pessoas de círculos eruditos achavam que os caracteres chineses haviam surgido por volta de 2000 a.C. e que os hieróglifos egípcios não tinham sido criados antes de 3000 a.C. Mas esta escrita de 3300 a.C. veio a ser a primeira forma conhecida de escrita, a escrita triangular cuneiforme que ficaria famosa em todo o mundo. Quem havia inventado a escrita cuneiforme, a primeira desenvolvida por seres humanos? A região conhecida como Mesopotâmia se localizava entre os rios Tigre e Eufrates. Entre as 4 grandes civilizações antigas, o Vale do Rio Indo, Egito, Mesopotâmia e China. A história da Mesopotâmia é a mais antiga. A maior parte desta região é hoje o atual Iraque. A primeira centelha de civilização surgiu no sul do Iraque. Doutora, como o sinal não chega em perfeitas Por toda a condições? Mesopotâmia, começando por volta de 4500 a.C., se formaram diversas cidades-estado, sendo Eridu a primeira. Entre elas estavam Kish, Uruk, Ur, Lagash, Nippur e outras. Os habitantes destas cidades-estado locais Veja bem, a ideia de passar esse vídeo estava associada diretamente à questão da antiguidade, né? Como que o processo de organização do pensamento, sistematização do pensamento e produção de ciência a partir desse processo é uma coisa antiga. Nós estamos falando nesse vídeo que apresenta vários momentos da evolução da escrita humana. Ele vai apresentar que há 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos atrás, você já tem a organização da escrita num formato de bibliotecas. Não estamos falando no formato de invenção da escrita. Então, são registros documentais de processo de organização do conhecimento, produção de conhecimento e guarda do conhecimento, porque o processo de guardar conhecimento é o X da questão, né? O que significa? Significa que o ser humano, né, que é essa discussão, né, quando é que nós começamos a ter o que chama-se evolução, desenvolvimento, né, é uma questão muito relativa, porque o processo de produção do conhecimento, que é conhecer a sua realidade, transformar a sua realidade, não somente existiu com base na produção da ciência moderna, né, que é uma invenção metodológica do século XVIII. É importante para nós termos claro que o século XVIII inventa essa forma tradicional de produção de ciência, mas isso é problemático, porque já havia produção de ciência antes, muito tempo antes da invenção do modo europeu moderno de produção de conhecimento. Por que para nós é importante ter isso claro? Porque nós, nos nossos países, que nós chamamos o sul global, né, hoje em dia,
nós padecemos de uma realidade que é a escrita que nos define vem de fora para dentro, né? Nos imposta como cultura, né? E a escrita, ela tem essa questão do processo da antiguidade, né? Então, estou falando de 4.000 anos atrás, onde ela acontecia de forma diferenciada, a depender das escritas que existiam, né? Mas, com o tempo, uma coisa foi comum a todos. Inventar a escrita significava o fato que tinha quem tinha domínio da escrita e tinha quem não tinha domínio da escrita. E ter o domínio da escrita não era uma obrigatoriedade a todos, né? Para todos. Inclusive, não era uma questão de classe social, era mesmo uma questão de definição de papel social, né? Quem eram os que escreviam, né? E não necessariamente os sábios, né, que eram os detentores do conhecimento, eram os que detinham a escrita, né? Isso não eram sinônimos, né? E quando é que a sabedoria foi virar a posse da escrita? Vocês entendem? Nós hoje entendemos como sinônimos, mas não é verdade. O domínio do conhecimento não é a posse da escrita, não é o domínio da escrita, é o domínio da realidade, a sua interpretação e a intervenção tecnológica sobre ela. Só que ter acesso à escrita de tudo o que já foi feito facilita a compreensão, a intervenção e a inovação. Então, nós estamos num processo onde produzir o nosso processo de conhecimento sobre uma realidade é um processo de escrita, mas esse processo de escrita não é a inovação. A inovação é o debruçar-se sobre a realidade. E aí, nesse sentido, muito antigamente, né, na maioria das sociedades, né, antes de chegar no modelo do sistema de ensino burguês europeu, né, o que nós tínhamos eram as corporações de ofício e os artesãos. O que são corporações de ofícios, né? São estruturas organizadas em cima de atividades definidas, né? Então, essas corporações de ofícios tinha a ver geralmente com trabalho com comércio e produção de bens, né? E os artesãos aquilo que hoje os profissionais liberais, né? São aqueles que tinham um trabalho técnico qualificado, com boa definição, e que depois vai virar o sistema industrial. Mas ainda hoje você tem artesão, você ainda tem o trabalho do artesanato, né? Daquele que tem o domínio da técnica sobre determinada realidade e a transforma. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente investiga uma realidade, a gente está investigando a materialidade própria dessa realidade. O que isso quer dizer? Que nós estamos trabalhando no nível das corporações de ofício ou no nível dos artesãos. Né? Nós não estamos lá já na escrita, na elaboração da escrita, na organização da escrita e juntar isso num fenômeno que é a invenção das universidades. Ora, é muito importante que vocês não abram o microfone, por favor. É reincidente alguns de vocês a abertura de microfone, eu vou banir quem ficar abrindo o microfone o tempo todo. Aí, de novo, a mesma pessoa abriu o microfone. Seja lá quem seja você, eu estou quase te banindo da aula, por reincidência no erro. Então, aqui o que nós estamos tentando trabalhar é o fato de que, até virar esse modelo, que é o modelo de produção do conhecimento, organização do conhecimento, domínio técnico do conhecimento, que vai constituir os espaços de saber notório, que são as universidades, né? Para chegar a esse modelo de sociedade, né, houve um processo muito longo e diversificado nas diferentes civilizações de organização da própria ciência. Então,
Porque isso é um dado de realidade, nós temos que pensar que o nosso projeto, a nossa pesquisa na realidade angolana, que é uma realidade pouco conhecida, ela dificilmente vai ser bem definida no aspecto formal do ensino, do ensino científico. Ela vai ser melhor compreendida no aspecto estrutural da cultura angolana e de como que na cultura angolana acontece as estruturas de corporações de ofício e as estruturas de artesãos. Vai explicar muito melhor. Muitos de vocês têm pesquisas focadas na realidade local, numa pequena comunidade, porque determinado acontecimento, comportamento acontece ou não. Então, aqui, a fonte, qual vai ser a tua fonte? Qual vai ser a tua pesquisa? Qual vai ser o teu objeto, né? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é somente uma dica, né? Que na própria história do conhecimento humano, nem sempre foi como é o que os ditames dos últimos 200 anos estão mandando, né? Que é a produção da ciência nesse formato rígido que a Europa exige de nós. Nós temos uma universidade que está cravada na realidade angolana e com o desafio de fazer estudos de casos da realidade angolana. E aí, quais são as parametrizações que nós vamos usar para poder desvelar essa realidade? Então, aqui eu somente dando exemplo para vocês de que não é que a gente não vai produzir conhecimento científico, tem que garantir a cientificidade do conhecimento. Mas o que eu estou perguntando aqui para vocês é, o que vai garantir a cientificidade do conhecimento que você vai produzir? A literatura que você vai usar? Ou a forma correta de organização das informações que você precisa usar para definir onde que está o locus da tua pesquisa, né? Isso é o grande desafio. E eu quero dizer para vocês que é um desafio que tem a ver com o fato de que nós estamos no país que nós somos pertencentes à sociedade que nós pertencemos, e que não é um consenso muito grande e não está tão claro para todos que o formato tradicional de elaboração laboratorial do conhecimento no jeito que hoje se faz, ele é suficiente. O estudo de caso, por exemplo, é, na minha opinião, um ensaio nacionalista, assim. O argumento é muito engraçado, porque, assim, nós temos que fazer estudo de caso porque temos que desafiar os nossos alunos a contribuir efetivamente com Angola. Contribuir efetivamente com Angola necessariamente é um estudo de caso? Né? Essa é a questão que está posta aqui na produção do nosso conhecimento, né? Então, vamos ver aqui. Se eu vou produzir conhecimento, e esse conhecimento visa intervenção na realidade, eu preciso entender como é que funcionam as técnicas e os ofícios da realidade que eu estou estabelecido, né? Claro que aqui eu estou falando muito hipoteticamente, vocês estão debruçados sobre seus objetos, e os objetos de vocês é muito diversificado porque vocês pertencem a diferentes áreas de conhecimento. Mas, se você trabalha com essa perspectiva, mesmo a área do conhecimento, ela passa a ser relativa. Geralmente, os trabalhos produzidos nos países do sul global, eles são transdisciplinares, quer dizer, tem áreas de conhecimento e elas se cruzam em vários eixos, porque a realidade que a gente estuda demanda esse cruzamento, né? Ela não é tão setorizada, as áreas de conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que é interessante. Se você pega a área de conhecimento, a nossa área de conhecimento, deixa eu ver aqui, vou partilhar com vocês um documento que é
é um documento de um órgão de incentivo à investigação científica brasileiro, que é o CNPq, o CAPES e o FINEP. São fundos, né, de fomento à pesquisa. E aqui nesse documento, se vocês observarem, o documento estabelece quais são as áreas do conhecimento. E ele vai trabalhar, olha só, olha a loucura que vai ser, né? Ele vai trabalhar assim: existem áreas do conhecimento, que eles chamam de grandes áreas. Quais são essas grandes áreas? Com exceção das biológicas e das humanas, a denominação é exatas e da terra, ou matemáticas e naturais, engenharias, para engenharia e computação, saúde, para médicas da saúde, agrárias, ou agronômicas e veterinárias, sociais aplicadas, socialmente aplicáveis, linguística, letra e arte, para linguagens e artes. Essas áreas, duas delas têm alterada a ordem da apresentação. As engenharias, que agora vem depois das matemáticas e naturais, e as humanas, que antecedem socialmente aplicadas. E aí, olha só o que esse documento faz. Ele organiza as grandes áreas com outras novas áreas que vão compor essas grandes áreas. E aqui ele estabelece pelo menos, vamos ver, 21 áreas novas que vão compor as grandes áreas, tá vendo? 21 não é tudo que existe, são novas. Mas quais são todas as que existem antes? Tem. Aí, se você vir aqui, começa todo o processo, né? Dessas 8 grandes áreas, começa-se pelas matemáticas naturais, que aí tem a área da matemática, da probabilidade, tá vendo? Aí, quando você faz pesquisa científica, na Europa, você é especialista na área. Você é doutor em físico-química, você é doutor em oceanografia geológica. É muito específico, né? Você é doutor, olha, na área das engenharias, você é doutor em engenharia civil e você tem essas especificidades dentro da civil, né? Então, por exemplo, o meu doutorado é teologia e história, que é a especificidade em história, né? E o doutorado na área de ciências sociais aplicadas, que são os nossos, né? Aí vem as biológicas, tá vendo? As médicas e da saúde, as humanas, tá vendo? As nossos mestrados, todos estão dentro das socialmente aplicáveis. E se você olhar aqui, nossos mestrados não são a área do conhecimento, tá vendo? Os nossos mestrados estão dentro disso, de elementos que constituem a área do conhecimento. Então, ciências da informação, aqui economia, gestão aplicada, por exemplo, ó, nem tem aqui, isso aqui é Brasil, né? Auditoria e contabilidade, ó, tem aqui, tá vendo? Então, tem a grande área, a área e as sub-áreas. Você se torna especialista da especialidade, né? Como é que produz conhecimento, considerando isso? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente não produz conhecimento com esse nível de especificidade, porque existe uma interdependência entre conhecer a realidade socialmente existente, as suas características culturais, as suas características econômicas, e existe a abordagem que a gente está fazendo, que é de uma área de conhecimento muito específica. Então, o grande desafio aqui, em boa medida, é termos claro que a nossa investigação, no aspecto da hipótese, dos objetivos específicos, né, e da definição metodológica, a nossa investigação precisa se debruçar sobre uma realidade complexa, e a complexidade da realidade não é a especificidade de um conhecimento, né? A especificidade do conhecimento, ela acontece em situações de amplo pesquisa,
numa linha de pesquisa que dura décadas, né, e que vai, então, fazendo com que essas especificidades existam. Não é uma característica dos nossos mestrados. E é por isso que os nossos mestrados se dedicam a estudo de caso, porque ele se dedica à interdisciplinariedade das áreas. Você vai estudar uma coisa, vai usar teorias que outras pessoas produziram sobre aquela realidade, vai correlacionar essas teorias e verificar na realidade palpável, né? Então, nós precisamos desse acervo de conhecimento produzido, e o que eu estou chamando a atenção é que esse acervo de conhecimento produzido não é só esses recursos que a gente viu na última aula, que são acervos eletrônicos, né? É muito provável que o acervo que você vai precisar acessar, dependendo da realidade que você vai se debruçar, é mesmo a memória local. Que método você vai usar para acessar essa memória local? Você vai ter que cruzar a memória local com dados oficiais, ou memória local com dados epidemiológicos? Aí, de novo, o cruzamento das variáveis intervindo e definindo o que você pode ou não fazer, né? Olha a delicadeza da coisa, né? Então, o que eu estou pedindo para vocês é que vocês tenham a paciência devida na hora de fazer a formulação metodológica, porque não é simplesmente copiar uma coisa legal de alguém que você achou bonito, sabe assim? Você tem que pensar mesmo, qual é a abordagem que eu preciso fazer para poder fazer dar certo a minha pesquisa, para eu poder, de fato, conhecer a realidade que eu estou querendo investigar. Então, pensando nesse sentido, que eu produzi aqui para vocês vários vídeos, que eu fiquei aqui agora preocupado, porque a conectividade fraca, né, atrapalha muito da gente poder acompanhar tudo que tem de recursos, né, nesses vídeos, que pode auxiliar nesse sentido. Então, eu estava projetando e pensando aqui em passar um outro vídeo para vocês, mas o que eu vou fazer? Assistir esses vídeos e fazer um pequeno resumo sobre eles vai virar o trabalhinho de conclusão da disciplina do dia de hoje, né? E aí vocês veem esses vídeos com a conectividade disponível ali, são tudo coisa disponível no YouTube, que é esse vídeo da versão da escrita, e um outro vídeo sobre uma biblioteca descoberta no Tibete, que eu queria que vocês vissem, né, que ter a devida percepção dessa magnitude de como que o conhecimento está aí disponível e como que foram as técnicas que foram utilizadas na atividade e como que isso é importante a gente perceber para a gente extrapolar as formalidades do método no sentido de que nós não podemos nos restringir a algo que nos delimita, nós temos que ampliar a nossa pesquisa para devidamente conhecer a realidade que nós estamos debruçados, né? Não sei quem vai ser teu orientador, pode ser que o teu orientador te diga exatamente o inverso do que eu estou pensando, mas aqui alguém sugeriu de eu mandar o link, mas eu vou mandar o link como tarefa, tá? Então, deixa eu propor para vocês. O tempo da aula de hoje é assistir esses vídeos e responder o questionário que vai estar no Google Docs, né? Eu vou criar um link eletrônico de resposta de questionário, vocês não vão precisar entregar e mandar para mim o WhatsApp, como foi a tarefa da última aula, mas entrar no link, se identificar e responder, tá? E o link vai estar ali no grupo do WhatsApp, eu vou fazer agora, né? Eu vou terminar a aula, e para complementar essa aula, em termos de aula dada, horas cumpridas, vocês devem assistir os 2 vídeos e responder o questionário que vai estar lá em forma de link, tá bom? Vai estar lá no WhatsApp. Eu estou aqui com esse comentário de que o formato dessa aula é só para 150 pessoas. Eu tenho uma assinatura
desse do Meet, e eu já revi o limite, mas de fato está acontecendo isso, né? Tem gente querendo entrar e a chamada só está suportando 150 pessoas. Eu acho que o 150 não é porque eu tenho assinatura para mais, é por causa que eu acho que 150 é o limite da gravação, de pessoas para ter a gravação. Então, nós vamos, na aula de amanhã, nós não vamos gravar a aula para deixar livre o limite máximo de participação que eu tenho na minha assinatura do Google Meet. Vamos ver se isso resolve, tá bom? Para quem não está conseguindo entrar, olha a gravação, eu até no máximo amanhã ou depois de amanhã já vai estar a gravação da aula da semana passada, de hoje, disponível no link do YouTube. E a atividade de hoje fica sendo, então, assistir esses vídeos e responder o link ali mesmo no Google Drive que eu vou criar. E, então, vocês façam atividade. E aí vai estar lá no WhatsApp, para quem não conseguiu entrar, poder fazer a atividade também. A atividade é a avaliação da aula de hoje, né? Nosso sistema de avaliação, cada encontro tem uma pequena entrega. A entrega de hoje, então, é o que eu vou pedir lá no link referente a esses 2 vídeos, que eu vou colocar lá agora, tá bom? Então, entendo que por hoje a aula é essa, considerando que a hora dessa aula se conclui assistindo os 2 vídeos. Então, vou botar já lá o link dos vídeos, e em seguida eu vou botar o link da atividade, tá bom? Vou criar aqui. E aí a gente resolve o problema do pessoal que não está conseguindo acessar com o vídeo, tá? A aula está gravada, e com participar da atividade assistindo os 2 vídeos. Esse que a gente começou a ver, mas que não foi possível passar todo. Então, estou colocando lá o primeiro link, esse que é da biblioteca do Tibete, e o da invenção da escrita, que foi que a gente tentou ver e não conseguiu, eu vou colocar também agora lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, para terminar essa aula, tem que ver os 2 vídeos, responder o questionário, e a resposta do questionário é a entrega do trabalhinho da aula de hoje. Amanhã a gente tem o nosso mais um encontro nesse mesmo horário, e aí vamos ver se amanhã, sem gravar, se a gente consegue botar mais gente dentro da aula, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a participação de vocês. Espero que a gente tenha avançado um pouquinho. E vamos nos ver novamente amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, tá bom? Fiquem bem.